Meus queridos irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor a todos. É uma alegria, mais uma vez, poder me reunir com os irmãos para, no dia de hoje, meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Hoje pela manhã tivemos nossa primeira oportunidade de falar aos obreiros aqui reunidos dessa tão importante escola bíblica de obreiros aqui de Cuiabá e poder sentir o calor do Espírito de Deus, o fervor da igreja cuiabana. É muito bom, queridos, quando nós estamos em família, cultuando, adorando ao mesmo Deus e Senhor e sentindo a presença do Espírito de Deus. Quero mais uma vez louvar a Deus pela vida do meu pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor presidente da igreja em São Paulo e presidente de honra, de mérito da CGADB, também pastor José Wellington Costa Júnior, nosso pastor ali também na capital, que é o presidente da CGADB. Na terça-feira, ele, conversando comigo, me determinou que eu estivesse aqui em Cuiabá neste final de semana. Chegamos ontem, participamos aqui de um culto muito abençoado, estivemos aqui pela manhã, fomos edificados por uma tão boa palavra, ministramos. Fomos agora almoçamos aqui com os irmãos e estamos de volta para um segundo momento de estudo da palavra de Deus. Quero agradecer a forma tão carinhosa, calorosa que os irmãos aqui de Cuiabá têm nos recebido, louvar a Deus pela vida do pastor Silas, presidente da igreja, com quem eu tenho nesses dias convivido um pouco mais de perto e visto como Deus tem abençoado este trabalho. Também louvar a Deus pela vida do pastor Gutenberg, pela forma como também tem estado conosco e conduzido todo este trabalho, a coordenação de um evento como esse. Deus continue abençoando a sua vida e a vida de todos os nossos companheiros. Pastor Alex, muito bem, Deus te abençoe. Amados, sem mais delongas, vamos meditar na palavra de Deus. Sei que todos os irmãos que vieram para este trabalho vieram para ouvir palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus. E o Senhor colocou um assunto no meu coração, e isto vem também de preocupações que tenho, já que, como disse pela manhã, também exerço o ministério pastoral como os irmãos, pastoreando já há mais de 20 anos. Comecei muito cedo, ainda muito jovem, ainda me considero um obreiro bastante jovem, estou com 43 anos de idade e sei que há uma necessidade muito grande de nós continuarmos a formar obreiros, a preparar obreiros, a capacitar obreiros. Então hoje à tarde eu quero falar sobre o tema aprendizagens ministeriais no processo de formação de um importante obreiro, que é o obreiro chamado João Marcos. Por gentileza, pegue o exemplar bíblico que você trouxe para a casa do Senhor e abra a escritura no segundo livro escrito por Lucas, Atos dos Apóstolos, no capítulo anterior ao capítulo onde está o tema dessa escola bíblica de obreiros, que é o capítulo de número 12. Estamos orientados por este tema tão importante, chamados para servir no poder do Espírito. Já foi feito aqui a leitura oficial no capítulo 13. Então nós vamos ler aqui o capítulo anterior, o capítulo de número 12. Localize
este capítulo, por gentileza, e nós estaremos lendo a partir do verso de número 8. Glória a Deus. Quantos que já localizaram o texto sagrado, digam amém. A partir do verso 8 diz: E disse-lhe o anjo: Veste-te e põe as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Assim, tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Verso 12: E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Quantos podem dizer amém? Meus amados, que Deus nos abençoe graciosamente pela exposição de sua palavra. Nesta tarde, eu quero, junto com os irmãos, propor analisarmos a carreira ministerial deste que eu considero um importante obreiro do Senhor, que se tornou indispensável para a formação do cânon da Escritura Sagrada, bem como também foi um obreiro que se destacou na obra da evangelização na primeira metade e segunda do primeiro século. Estamos diante, sem dúvida, de um obreiro que, ao olharmos para a sua história, temos muitas questões que podem nos auxiliar naquilo que estou chamando de aprendizagens ministeriais. O nosso objetivo principal é identificarmos na trajetória deste obreiro estas aprendizagens que poderão servir para nos orientar no melhor direcionamento na formação do vocacionado para com o desempenho de sua obra. Este obreiro, João Marcos, ele é alguém que muitas vezes não é utilizado em exposições para ensino, pregações. Parece até que muitas vezes nos esquecemos deste que, para mim, tem sido um objeto de muitos estudos. Eu tenho escrito alguns artigos sobre ele e sobre a sua literatura, conhecida como literatura marcana. A minha dissertação de mestrado é na literatura marcana. Isto porque Marcos, ele se tornou, a partir do século XIX, um texto bastante importante e interessante, ao ponto de se entender que a literatura deste obreiro, ela serviu como fonte base para outros evangelistas como Mateus e Lucas, tornando Marcos como uma fonte para estes dois. Daí termos a informação de que Mateus e Lucas são considerados proto-Marcos. Se você olhar na forma como os livros estão organizados no Novo Testamento, você encontra ali
Mateus, Marcos, Lucas e João. E ao estudarmos a igreja primitiva e a igreja apostólica, nós percebemos que o texto de Marcos era colocado em quarto plano. Primeiro se tinha o de Mateus, o de Lucas e o de João. Num período em que há a formação do cânon das Escrituras, quase 3 séculos à frente, nós temos já uma mudança significativa. Marcos deixa de estar em quarto plano e ele vem para o segundo plano, exatamente como está disposto no texto da Sagrada Escritura que carregamos. Portanto, sempre consideramos este como o segundo livro do texto do Novo Testamento. Mas a partir do século XIX, começa-se um estudo sobre as chamadas fontes para o Evangelho. E aí Marcos, ele se sobrepõe no sentido em que Mateus e Lucas vai beber na fonte da sua escrita. Logo, olhar para este obreiro é, sem dúvida alguma, descobrir aprendizagens que precisamos ter também na formação de novos obreiros. Veja que ao falarmos sobre a literatura de Marcos, Marcos é quem registra o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e há inclusive para todos os outros o empréstimo da palavra Evangelion, que aparece a primeira vez em seu Evangelho, já no primeiro versículo. Assim posto, eu proponho aos irmãos que nós comecemos a olhar para este obreiro, a fim de nós capturarmos aqui ensinamentos para a tarde deste dia. E que caminho eu pretendo seguir aqui com os irmãos? O primeiro deles é nós trabalharmos o que eu estou chamando de a caracterização da vida deste obreiro. É possível que nem todos tenham conhecimento de quem foi João Marcos, ou Marcos como nós conhecemos. Então, por favor, permita-me capturar a tua atenção para que possamos dar aqui alguns detalhes sobre este obreiro tão importante da Sagrada Escritura, ele que é um dos escritores do Novo Testamento. Marcos, ele escreve o conteúdo do segundo livro do Novo Testamento. A palavra do Senhor o indica como Marcos, filho de uma cristã da igreja primitiva que se chamava Maria. Esse nome Maria é bastante familiar nas Escrituras, e lá em Pinheiros, sempre que eu trato sobre este assunto, eu digo que em toda a igreja sempre tem uma irmã Maria, e toda irmã Maria sempre tem uma casa acolhedora. Só para os irmãos terem uma ideia, aos 11 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo na casa de uma irmã Maria. E ela, que se chamava Maria José, chamávamos de Zezé, em uma vigília, eu ainda muito jovenzinho, nós fomos para aquela casa para buscar a Deus, buscar o Espírito do Senhor, e o Senhor Jesus então me selou com seu Espírito, e eu pela primeira vez falei em línguas estranhas. O texto também da Sagrada Escritura nos mostra que esta Maria morava em Jerusalém. É o que nós vimos em Atos capítulo de número 12 e o versículo também de número 12. O nome de Marcos, na verdade, é João, ou seu primeiro nome é João, uma forma hebraica de Ornam. E como era comum na época do Novo Testamento, estes homens, eles se utilizavam de um segundo nome ou um sobrenome latino. E o nome Marcos, ele tem essa forma latina, já que o Novo Testamento, ele é escrito dentro de um período helênico, onde a cultura grega, a língua grega já estava estabelecida. Então Marcos, ele se utiliza deste nome, que é um nome latino e que significa grande martelo. Ao olhar para este personagem, eu quero chamar a tua atenção para fazê-lo surgir em meio a uma família cristã, fazê-lo surgir em meio a um ambiente familiar. Quando olhamos para a composição da família de Marcos, o que estou chamando de família marcana,
nós primeiro temos informação do texto que lemos sobre a sua mãe. A sua mãe aparece no cenário bíblico em um fatídico tipo de narrativa que Lucas faz, em que a igreja ela está passando por uma acentuada perseguição. Herodes se levantou para perseguir a igreja, matou um dos apóstolos, Tiago, o tão conhecido Tiago, do Pedro, Tiago e João, não é? Como sempre aprendemos já desde criança, esse Tiago apóstolo, ele foi morto à espada. E Pedro, ele foi guardado para ser também apresentado para a morte no dia seguinte. Logo, estava determinada a morte de mais um apóstolo, o apóstolo Pedro. E onde é que nós conhecemos a história desta mãe, a mãe de João Marcos? É no inteirinho em que Pedro está passando uma noite para ser morto no dia seguinte. Mas a Bíblia diz no versículo 5 que a igreja do Senhor, ela estava reunida na casa desta mulher por nome Maria e fazia contínua oração a Deus pela vida de Pedro. Então olhar para esta família traz a nós, já dentro desta narrativa, que Marcos surge de uma família cristã, de uma família de oração, de uma família que buscava ao Senhor e que é acionada por Deus em um período de grande perseguição. A época aqui está datada do ano 44, cerca de 14 anos após o surgimento da igreja em Jerusalém. E a igreja, ela está sendo duramente perseguida, há uma oposição muito grande, a sua liderança está agora sofrendo, padecendo, mas eis que surge, através do que lemos desta carta que está apontando uma família, que é a família Marcana, uma igreja que está orando e buscando a Deus, e de dentro dela surgirá um importante obreiro. Maria tornou-se proeminente no cristianismo em função de sua participação como membro da ativa da cooperação da obra de Deus. E por que eu coloquei esse ponto como um ponto inicial? Quando olhamos para a tradição da igreja, esta casa, a casa de Maria, foi palco certamente de muitos episódios em que a igreja do Senhor foi vitoriosa por meio da oração. Vemos em seu contexto que Pedro é liberto, o Senhor Deus envia o seu anjo, e agora Pedro decide, logo após a sua saída daquela prisão, e rever seus irmãos, muito provavelmente rever a sua família, e a família está reunida como igreja, porque na verdade nós nos reunimos como igreja não somente no templo, mas onde quer que estejamos reunidos, sejam em poucos, sejam em muitos, ali está a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso a Bíblia diz que onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, aí eu estou também presente no meio deles. É por isso que eu me alegro, querido, em qualquer reunião, por mais pequena ou grande que ela seja, porque quando eu tenho um propósito com meu irmão, de adorarmos a Deus, o Senhor Deus também, Ele tem um propósito de se manifestar. E eu não sei se você esteve aqui de manhã, mas desde manhã eu estou sentindo que este lugar é o lugar da reunião, onde nós estamos reunidos e o Senhor está conosco. Quantos podem sentir a presença de Deus aqui? Logo, queridos, eu chamo a tua atenção para analisarmos durante esse estudo a família de João Marcos. Nada sabemos sobre o seu pai. Existem muitas relações para se descobrir quem era o pai de João Marcos, mas nem mesmo a tradição cristã, ela nos oferece informações sobre quem ele foi. Porém, de forma contrária, Maria, a Bíblia faz questão, e quem registra é um historiador,
que faz questão de colocar esta Maria, esta mulher, em cena para demonstrar que o Senhor também usa as nossas queridas irmãs. E é interessante ver que Maria está ligada à igreja, está ligada à oração e está ligada a um importante papel, que é a formação de Marcos. E aqui eu preciso fazer uma lembrança e um destaque para o papel da minha mãe na minha formação. Eu que durante um período fiquei afastado dos caminhos do Senhor e via a minha mãe o tempo inteiro dedicada em oração, em choro, em lágrimas. E eu me lembro como hoje, um dia em que eu cheguei em casa e a minha mãe se levantou depois de um grande período de oração, em que ela formou ali uma pocinha de lágrimas no chão, uma Bíblia surrada que hoje eu guardo em casa, já que minha mãe já é falecida. E naquela madrugada, quando eu cheguei, ela se levantou com a autoridade de Deus, apontou o dedo para mim e disse: esta madrugada, enquanto você estava fora de casa, eu disse a Deus: Senhor, a partir de agora eu cedo meu filho, mas não vou cedê-lo para o mundo, eu cedo ele para ti. A partir de agora eu cubro ele, Senhor, e digo que o Senhor tome a vida dele, transforme a vida dele, mude a história dele e faça com ele o que o Senhor quiser. Ali a minha mãe estava me semeando para a obra do Senhor. Oh, glória a Deus. Eu estou vendo algumas irmãs que estão aqui participando desta escola bíblica de Obreiro, e eu quero louvar a Deus pela sua vida, minha irmã. Eu quero louvar a Deus porque na Assembleia de Deus nós temos o que o nosso presidente, pastor José Wellington, diz que é a caixa de força da nossa igreja. São as irmãs Marias, querido pastor Gutenberg, que elas estão de joelhos dobrados. E você que está aqui, querido obreiro, certamente poderá se lembrar da senhora sua mãe, das irmãs que estão de joelhos dobrados para que o teu ministério avance, para que o teu ministério dê certo. Se você consegue adorar, se você consegue louvar e glorificar a Deus por essas mulheres, levante a tua mão e libere uma palavra de glorificação. Glória a Deus. Portanto, meus queridos irmãos, o ambiente familiar desta casa é um ponto que eu quero chamar a tua atenção para um olhar. E ao falar deste ambiente é importante mencionarmos também um outro membro desta família. Certamente você o conhece. Estamos a falar do conhecido José, cognominado Barnabé. O texto sagrado o apresenta também como um importante obreiro que surge da igreja primitiva. Atos capítulo de número 4, versículo de número 36. Você verá que este homem ele surge, e algumas informações são apresentadas por Lucas a respeito deste personagem. Tratava-se de um levita natural da ilha de Chipre e que se torna um líder, uma voz dentro do colegiado apostólico. Isso você verifica alguns capítulos à frente, em Atos, capítulo de número 9 e versículo de número 27. Posteriormente, este Barnabé também é levantado e escolhido como um dos missionários que Deus vai usar no texto de Atos 13. E é importante sinalizar para o fato de que este Barnabé, ele está sendo mencionado dentre os doutores e dentre os profetas que estão listados do capítulo de número 13. E eu preciso dar uma paradinha aqui. Observe, querido, o texto e a formação desta escritura por Lucas. O Senhor vai escolher dentre doutores e profetas. Durante algum tempo nós vimos uma espécie de disputa entre aqueles que enveredam pelo ambiente acadêmico, pelo estudo, pela teologia,
E aqueles que enveredam pela busca na oração, na consagração, no jejum, se tornam profetas. E até parece, querido, que há aqui uma separação entre doutores e entre profetas. E alguém diz: não, eu não preciso participar de escola bíblica dominical. Certamente você já ouviu alguém falando assim: eu não preciso ir para culto de doutrina, eu não preciso ir para escola bíblica de obreiro, porque eu sou profeta. E é aí que ele deveria estar. E muitas vezes acontece também com os doutores: não, eu não preciso ir para a oração, eu não preciso ir para as vigílias, eu vou ler a palavra, estudar a palavra. E aqui eu vejo uma correção importante. Quando o Espírito Santo olha para a igreja de Antioquia, estão reunidos ali doutores e profetas que Deus vai usar. Eu sei que estamos aqui ouvindo o ensino da palavra de Deus, mas dentro da Assembleia de Deus, Deus também tem profetas. Louvado seja o nome do Senhor. E a maior profecia, ela está ecoando aqui nesta tarde deste altar. Quem pode receber a palavra de Deus, louvando e glorificando o Senhor. Portanto, Barnabé é citado dentro desta escritura e escolhido dentre os doutores e profetas para este trabalho missionário. E o que tem a ver Barnabé com Marcos? É Paulo quem faz a ligação familiar entre Marcos e Barnabé. E ao construir este ambiente familiar, começamos então a ter outros elementos e informações para aplicarmos daqui a alguns minutos naquilo que eu estou chamando de aprendizagens ministeriais. Então Paulo, lá em Colossenses capítulo 4 e versículo de número 10, e você pode verificar, ele vai ligar Barnabé com Marcos através de um vocábulo grego, anépsios. Este vocábulo, ele é utilizado e pode indicar dois possíveis graus de parentesco: sobrinho, e portanto então Marcos, ele seria filho da irmã de Barnabé. Logo Maria então seria a irmã de Barnabé. E se você tiver aí a versão da King James ou a KJV, a King James versão, você encontrará Marcos, filho da irmã de Barnabé. Nesta mesma linha, nós temos também a versão ARC, Almeida, revista e corrigida, que diz: Marcos, o sobrinho de Barnabé. Porém, já existem outras versões que indicam que o grau de parentesco entre Marcos e Barnabé era de primos, assim como está a NAA, Marcos, primo de Barnabé, e assim como está a King James atualizada, Marcos, primo de Barnabé. E aí muitas vezes alguém diz: mas era primo ou era sobrinho? E aí nós temos estas versões que indicam dois tipos de parentescos. Seja como for, uma coisa sabemos, é que Barnabé era parente próximo de Marcos, e por ser levita, conforme apresentado por Lucas, há um consenso entre os comentaristas que estamos diante de uma família de levitas. E assim como vemos tanto no caso de Barnabé como no caso de Maria, uma família também bastante abastada financeiramente. E também vemos nos dois casos, tanto de Barnabé quanto o de Maria, que esta família é uma família muito generosa e muito comprometida com a obra de Deus. Barnabé surge vendendo uma de suas herdades e depositando isso aos pés dos apóstolos, ou seja, para que houvesse o financiamento da obra de Deus. Maria aparece entregando a sua casa, certamente uma casa espaçosa, para que ali começasse o trabalho da igreja, para que ali a igreja pudesse se desenvolver
percebe que até aqui nós estamos vendo uma família não somente envolvida com a obra de Deus, mas uma família comprometida com a obra de Deus. E a diferença entre envolvimento e comprometimento. Se eu perguntasse quantos aqui estão envolvidos, certamente todos levantariam a mão. Mas se eu perguntar quantos de fato estão comprometidos, quem sabe alguém até levantaria a mão sem saber por que está levantando a mão. Me permita-me, por favor, uma pausa para fazer aqui uma alegoria e trazer a diferença entre estar envolvido e estar comprometido. Pela manhã, queridos, eu tomei um café da manhã e lá havia esses dois elementos. Havia lá aquilo que eu gosto muito, o ovo mexido. Quem aqui gosta de ovo mexido? Poucos. E havia ali o que eu também gosto muito, não é muito saudável, mas gosto, que é o bacon. Esses dois elementos pertencem ao café da manhã, sim ou não? E nesses dois elementos, querido, eu demonstro o que é estar envolvido e o que é estar comprometido. Porque para que esses elementos estejam à mesa, é utilizado aquilo que é produzido pela galinha e aquilo que é produzido pelo porco. E os dois, neste caso, estão envolvidos no nosso querido, gostoso, saboroso café da manhã. A galinha está envolvida, sim ou não? O porco está envolvido, sim ou não? A pergunta é: qual dos dois, de fato, está comprometido com o café da manhã? E aí você descobre facilmente. Para ter ovo mexido, a galinha produz ovos. E aí ela produz aos montes o tempo todo. Mas ela vai produzindo os seus ovos, dá lá o seu canto e ela continua a vida. Ela vai tocando a vida dela e produzindo ovos. E vai tocando a vida dela e produzindo ovos. Mas o porco, queridos, amados irmãos, para ceder o bacon que comemos no café da manhã, ele precisa passar por aquilo que chamamos de sacrifício. Ele precisa entregar a sua vida para que tenha bacon no café da manhã. Então, nesse exemplo que eu estou dando, tão assim raso para muitos, eu demonstro, querido, que envolvimento é completamente diferente de comprometimento. Comprometimento exige sacrifício. No envolvimento você até vem, muitas vezes vem porque o pastor cobra, muitas vezes vem porque ocupa uma função, mas é no comprometimento que nós vemos o quanto estamos dispostos a sacrificar tempo, a sacrificar os nossos recursos, a sacrificar muitas vezes a nossa vida, a sacrificar o nosso tempo. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas decidimos estar aqui para aprender. E por que decidimos estar aqui? Porque doravante nós estaremos trabalhando, sacrificando a nossa vida mais e mais. E Paulo diz que a gente vai gastando e se deixando gastar em prol da obra do Senhor. E agora eu pergunto: quantos querem verdadeiramente estarem comprometidos com a obra de Deus? Glória a Deus. Logo, queridos, nós temos então esta composição formada da família Marcana. Agora, é possível então nós considerarmos, daqui para frente, para o nosso estudo, o ambiente familiar e o quanto foi importante esse ambiente familiar na vida de João Marcos. Olharemos também para as atividades ministeriais deste obreiro e encerraremos tendo um olhar para a sua obra escrita, o Evangelho segundo Marcos. Ao destacarmos o ambiente familiar, e se você tem caneta e trouxe caneta e papel para o culto, eu desmembrei todo esse estudo em algumas frases e aprendizagens que eu quero que você anote, e isto irá contribuir para a formação e o desenvolvimento de obreiros para a obra do Senhor. Quero começar dizendo que a casa onde residia Marcos ou João Marcos era o palco de reuniões cristãs, e por meio delas identificamos a praxe
de fé desta igreja, a igreja que recebe o poder do Espírito Santo, era uma casa de oração. E perceba, João Marcos vai se formar como um grande líder, mas ele surge em um ambiente em que a igreja está orando por sua liderança. A casa de João Marcos está reunida, orando por sua liderança. Enquanto ela ora por sua liderança, Deus, no meio da família, está levantando mais um líder para a sua obra. Tiago havia sido morto, a igreja está orando por Pedro, e Deus está ouvindo, e a partir dali, o Senhor começa a levantar de dentro desta casa obreiros. Eu quero profetizar que o Senhor tem um obreiro lá dentro da tua casa. Os filhos que aqui estão me ouvindo, e aqueles que são pais, enquanto você está orando pela tua liderança, enquanto você está sendo um líder, Deus fará que o teu ministério continue por meio da tua descendência. É por isso que a Assembleia de Deus cresce e avança, porque passa uma geração e Deus levanta outra geração. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, querido, a primeira aprendizagem que eu quero destacar é que todo obreiro necessita de um ambiente no lar construído para propiciar comunhão, fervor e oração. Marcos surge de um ambiente assim, propício para comunhão, para fervor e para oração. E como é que construímos isso em nosso lar? O nosso lar, querido, ele precisa ter este ambiente. Eu cresci na fé, vendo o meu pai como pastor, pastoreando igreja, construindo igreja. Eu cresci na fé, vendo minha mãe no círculo de oração, na consagração, nos cultos, nos lares. E ao ver isto, eu comecei a me identificar com aquela comunhão, com aquela oração, com aquele fervor. E como já vos disse, ainda adolescente, comecei a buscar a Deus e dizer: Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Marcos então surge desse ambiente, e a primeira aprendizagem que nós aprendemos é que o nosso lar, ele precisa propiciar comunhão, fervor e oração. A grande verdade é que o culto, quando prestamos a Deus, ele não começa aqui, ele começa lá. Quando a gente decide ir para a casa do Senhor, é em casa que nós estamos orando e dizendo: eu vou para a sua casa, Senhor, e o Senhor irá me edificar e falar comigo. Veja que também é em casa que nós oramos e pedimos a Deus uma mensagem da parte do Senhor. A mensagem, senhores, senhoras, ela não é nossa. A mensagem, ela é de Deus, mas é no ambiente do lar. E eu não sei em que lugar do lar você costuma fazer isso. Alguns fazem no quarto, outros fazem na sala, outros têm um escritório, mas é lá naquele ambiente que a gente se prostra diante do Senhor, onde ninguém nos vê. Hoje eu estou aqui diante dessa plateia, mas eu já passei por lá na semana dizendo: Senhor, eu vou falar e não tenho nada de mim mesmo, mas o Senhor tem uma mensagem para os obreiros cuiabanos. O Senhor tem uma mensagem para cada um daqueles que ali estarão. Então recebe a mensagem que o Senhor está trazendo a nós. Primeira aprendizagem: todo obreiro necessita de um ambiente no lar construído para propiciar comunhão, fervor e oração. Fica evidenciado que a casa de Marcos se tornou, escreva isto, a extensão da igreja. Isto está claro. A casa de João Marcos era a extensão da igreja. Logo, também é possível afirmar que a igreja de tal modo
se fez a extensão do lar. E isto é visto na libertação de Pedro. Ele, na verdade, estava indo para a igreja. O fato é que a igreja estava reunida na casa de Maria, mãe de João Marcos. Logo, entre a igreja e o lar, nós temos tão somente a extensão dela, tanto no lar para com a igreja, quanto na igreja para com o lar. E por isso, nós não estamos apenas no culto para adorar a Deus, não. A gente adora a Deus desde nosso lar para a igreja, no trajeto, no caminho. E o mesmo acontece. A gente ouve a palavra na igreja, mas a gente vai se alimentando dela, a gente vai pensando nela até a chegada do nosso lar. Logo, o lar é uma extensão. E aqui nós precisamos aprender a sermos de igual forma na igreja, quanto também o somos no nosso lar. É muito difícil, querido, quando estamos a pregar, e muitas vezes nem a nossa família, ela reconhece que o que estamos falando vem de Deus. Eu sou muito feliz e grato ao Senhor. Eu estou casado há 24 anos, próximo ano farei bodas de prata com a minha querida esposa. E ela, vez por outra, pergunta para mim quando estamos saindo de casa: meu amor, é você que vai pregar hoje? Eu diz: não sei, quando chegar lá, você vê, meu amor, pode ser que seja outra. Ela diz: não, prega, porque eu sou a primeira a gostar de te ouvir. E o mais saboroso é quando você está pregando e Deus está visitando ela, Deus está respondendo ela, e ela está do teu lado o tempo todo, mas Deus te usa para falar com ela, porque o que você é aqui, você precisa ser lá também. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a segunda aprendizagem. Anote aí. O obreiro deve buscar um padrão de conduta e de fé no ambiente do lar, assim como na igreja em que congrega. O lar desta família foi lugar reservado para testificar um milagre obtido através da oração. Em seu registro, Lucas traz o elemento da oração como o fator preponderante para o livramento de Pedro. E eu acho magnífico isso no texto que nós lemos de Atos 12. Pedro está lá, a igreja ele está na prisão e a igreja está na casa de Maria. E você deve observar o texto, que eles estão orando, e que enquanto eles oram, e eu repito, enquanto eles oram, veja que Lucas está jogando um olhar para dentro da casa, momento da oração. Enquanto eles oram, o próprio olhar de Lucas mostra Pedro dormindo. Pedro está dormindo, mas a igreja está orando dentro da casa de Maria. E naquele momento, o milagre começa a ser gerado por meio da oração lá no lar. Pois a Bíblia diz que Deus enviou um anjo na prisão, que despertou a Pedro, mandou ele se cingir e começou a colocar por terra as cadeias. As portas se abriram. Ele agora começa a passar pela primeira porta, a primeira guarda, passa pela segunda. Havia 4 quaternos de soldado, ele vai passando por todos eles, e quando ele chega no portão de ferro para a rua, a porta se abre por si só. Então ele sai do lado de fora e ele continua andando, e a Bíblia diz que ele não sabia que era real o que ele estava vivendo, pois parecia ser um sonho, parecia ser uma visão. E quando o anjo se retira dele, então ele desperta e ele vê que ele já estava do lado de fora, e que não era visão, era realidade, era milagre. E onde foi que este milagre
milagre foi produzido, Lucas deixa claro, através da oração lá no lar, lá na casa. Deixa eu declarar algo para a sua vida aqui nesta tarde. Quantas não são aquelas orações que ninguém vê, porque você cumpre o que Jesus ensinou? Entra no seu aposento, fecha a porta atrás de você e começa a orar sobre algo que só você e Deus sabe. Mas o Senhor está dizendo: fique tranquilo, porque é lá mesmo que o Senhor produz milagres, libertações, livramento. E se você tem orado por algo que lhe parece insolúvel, eu levanto a minha voz para ministrar e para dizer que o milagre, o socorro, o livramento de Deus está chegando. E se alguém pode receber esta palavra com alegria, glorifique a Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Ainda olhando para a família de Marcos, anote aí mais uma aprendizagem. A vida de um obreiro deve conter experiências produzidas na oração. A vida de um obreiro deve conter experiências produzidas pela oração. É a oração, querido, o instrumento pelo qual nós enfrentamos crises, lutas, perseguições, e só teremos êxito quando nos submetermos a Deus por meio de nossas orações contínuas, como diz o versículo 5. Ou seja, não orarmos uma vez cá, outra lá, não. Uma vida contínua é uma frequência de oração, é estar continuadamente orando, seguidamente orando. Logo, o obreiro, ele precisa vivenciar estas experiências, porque ele vai aconselhar outros, ele vai falar a famílias, ele vai enfrentar junto a outros também crises, lutas. Eu tenho uma expressão sempre quando eu vou orar de maneira intercessória. Alguém chega a mim na igreja e diz: pastor, ora por mim, eu estou passando uma crise, uma luta, um enfrentamento. E eu costumo dizer o seguinte: nós vamos orar. Eu vou unir a minha oração com a tua. Eu vou unir a minha fé com a sua fé. E na oração nós vamos batalhar em prol desta causa. A oração, queridos, é o que faz cada um de nós triunfarmos em nossa carreira ministerial. E essas experiências são vividas. Eu não sei, certamente, querido, se você pudesse ter a oportunidade, num evento como esse, para falar de suas experiências na oração, faltaria tempo, porque o Senhor Deus tem dado livramento de tantas guerras, de tantas lutas, e só de eu olhar para você aqui, eu posso testemunhar: você só está aqui porque você vivenciou experiências de vitória, de milagres, por meio da oração. Um crente que não ora, não sobrevive. Agora imagine um obreiro que não ora. João Marcos surge de um ambiente de oração. Vamos para novas aprendizagens, olhando agora para o que eu chamo de uma nova fase na vida de João Marcos. Olhem para mim aqui e preste bastante atenção nessa nova fase. Nós acabamos de observar a construção da família marcana, mas voltemos o nosso olhar para Marcos já como um obreiro. Ele surge como um obreiro a partir deste capítulo de número 13. É aqui que as escrituras apontam ele como um obreiro. E o que é que está acontecendo aqui? Ele está em sua primeira operação, digamos assim, o seu primeiro trabalho, a sua primeira missão. E o texto da escola deixa claro que quem é separado para esta obra é Barnabé e é Saulo. João Marcos, ele não é citado pelo Espírito de Deus para esta missão. Ainda assim, você observa que Lucas registra que
o Marcos, ele entra em cena para esta viagem missionária. E quando eu parei para pensar nisto, eu vejo algo aqui importante. Certamente, pelo grau de parentesco entre Barnabé e Marcos, Barnabé seleciona João Marcos para ir nesta importante missão da igreja. Mas no meio do caminho, e nós estudaremos isto, o texto sagrado diz que João Marcos retorna para Jerusalém. E a partir daí, nós começamos a ver o quanto nós precisamos ter um olhar para a formação de obreiros, para levantarmos através do nosso encorajamento jovens obreiros para a obra do Senhor. Então, se você puder começar a anotar agora, dentro de um segundo ponto, que é dentro do ministério que Deus está dando para João Marcos, essas aprendizagens, eu coloquei aqui: todo obreiro em seu início de jornada necessita de um referencial que possa inspirá-lo, a fim de, observando, venha a encontrar o padrão requerido para o ministério. Quem é o referencial de João Marcos aqui? É Barnabé, que aparece em primeiro lugar, em primeiro plano, no texto de Atos 13. E é Saulo, que ainda aparece em segundo lugar, na lista que Lucas faz. Então esses dois homens são referenciais. Nós, mais jovens obreiros, precisamos de referenciais, porque nesses referenciais nós encontramos um padrão a ser estabelecido. Eu olho para o meu pastor e o vejo como um grande referencial, e não precisa muito para que eu aprenda a ser um bom obreiro, basta olhar para ele e seguir as suas pisadas. Aqui os irmãos tiveram o pastor Sebastião por bastante tempo, hoje tem aqui vosso presidente, pastor Silas, como um grande referencial. E como é importante esses homens em nossa formação, como é importante olhar para eles. Então a primeira aprendizagem é: caminhe ao lado do seu líder, caminhe ao lado do seu pastor, observe estas pisadas. Você pode ir muito longe ao lado de homens como este, até que chega o momento de Deus usar você naquilo que de fato Deus te levantará para fazer. Na terceira parte desta mensagem, olharemos para a obra que Marcos, ele nos deixou. E se você olhar para isto, o Barnabé não deixou um legado como Marcos deixou. O Paulo escreveu 13 epístolas, mas não escreveu o registro do Evangelho de Jesus, porque para isto Deus estava escolhendo a João Marcos, lá de dentro da casa de Maria. E aqui eu entendo que o Senhor chama a cada um para a obra que Ele quer. Oh glória! E que Ele tem um plano muito específico para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Caminhemos um pouco à frente. Vemos aqui a expansão da igreja por meio das obras missionárias. Paulo, Barnabé, João Marcos indo nesta comitiva em sua primeira experiência. E o texto sagrado diz que após serem enviados pela igreja, desceram de Antioquia para Seleucia, importante porto marítimo da Síria, e dali navegaram para Chipre. Observe essa expressão, abra aí por favor, Atos 12, verso 4 e 5. A partir desta referência, que é a referência que estamos utilizando da família de João Marcos, veja o quanto ela é importante para a obra missionária. Nós vimos no texto de Atos 4 que Barnabé era natural de Chipre. E agora
em Atos 13, eles estão em sua primeira viagem missionária. E qual é o primeiro ponto geográfico que eles vão trabalhar? Era uma região conhecida por Barnabé e também por Marcos, já que eles eram natural dessa região. Uma nova aprendizagem surge a partir desse ponto. Nós queremos fazer tantas coisas para Deus, mas precisamos começar no lugar onde Deus nos levantou para trabalharmos. Barnabé e Paulo, já na ordem que Lucas apresenta com João Marcos, vai para um primeiro ponto, a ilha de Chipre. Atravessam ela de um ponto ao outro ponto. Todo o território da ilha de Chipre, de uma ponta a outra, de Salamina a Pafos, foi evangelizada. E aqui, enquanto eles não terminam uma região geográfica em que eles conheciam bem, eles não vão para outra região. E isto indica que onde Deus nos chamou e nos levantou é o primeiro campo missionário a nós trabalharmos para Ele. Por isso, Atos 1:8, o texto sagrado diz que ao descer sobre nós o Espírito Santo, naquele texto, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Sonhe alto, sonhe longe, mas comece a trabalhar em Jerusalém. Comece a trabalhar em Chipre, na sua congregação, no local onde Deus te chamou, no lugar onde Deus te levantou, porque a partir daí Deus pode te levantar para o mundo, porque tudo é dele e ele tem um plano a ser executado. Quem pode glorificar a Deus por isso? Então, esta aprendizagem é uma aprendizagem muito importante. O primeiro ponto geográfico é o lugar onde eles conheciam bem, onde eles já frequentavam, a ilha de Chipre. A obra começa ali. Partindo dali, a obra vai se desenvolvendo. E é interessante observar que no meio daquela obra surgem empecilhos. Elimas, um personagem que aparece em Atos 3:8, vai se opor à pregação, vai querer se levantar contra a obra de Deus. Aparece o procônsul, que fica admirado por ver que nem Elimas e nem ninguém pode impedir o avanço da obra do Senhor. Por isso ele crê que Deus, através desta obra, faz maravilhas, e todos os obstáculos eles caem por terra para que haja o avanço da obra do Senhor nosso Deus. Fica um novo aprendizado para todos nós. Quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, ainda que o inimigo queira colocar barreiras, empecilhos, creia que o Senhor te chamou, te forjou lá do meio da oração, te pôs de pé, e Deus jamais irá nos abandonar em qualquer que seja a obra que viemos a realizar para Ele. Quando estamos realizando esta obra dentro da vontade e direção de Deus, nenhum obstáculo é capaz de impedir de avançarmos na obra do Senhor. João Marcos, ele vivencia estas experiências e chega a um ponto de sua trajetória que eu confesso aos irmãos que eu parei para estudar e buscar respostas, pois quando tudo parece estar indo tão bem, João Marcos, ele resolve parar a trajetória, voltar para Jerusalém. Esse retorno para Jerusalém, na primeira viagem missionária, não ocupa assim um grau de muita importância, mas é na segunda viagem missionária, senhores, que nós vemos o que essa decisão de João Marcos produziu. Na segunda viagem missionária,
Novamente eles estão agora em Antioquia para seguirem para uma nova fase da obra de Deus e resolvem ir pelos mesmos caminhos da Ásia. E Barnabé quer novamente levar a João Marcos para o trabalho. Porém é aqui que o apóstolo Paulo entra em um conflito com Barnabé acerca desta decisão. No olhar de Paulo, meus irmãos, não era justo levar aquele que abandonou na primeira viagem missionária, não seguindo até o final, não concluindo a jornada e retornando para Jerusalém. E aqui nós temos duas visões, um olhar de Paulo e um olhar de Barnabé. E aí você poderá também anotar mais uma aprendizagem. No olhar de Paulo, o que Marcos fez foi o abandono da missão. Logo ele não deveria seguir novamente, não se deveria dar uma nova oportunidade a ele. Marcos necessitava de uma correção, porque não atendeu às expectativas de Paulo. E se Marcos fosse levado novamente, poderia colocar em risco novamente a cooperação. Então Paulo resolve ser duro, ser firme e não permitir que João Marcos fosse com eles nesta segunda expedição. Mas Barnabé, que é parente próximo de João Marcos, decide aqui defender o rapaz, decide aqui continuar apostando em João Marcos, decide aqui não perder o que já havia construído em Marcos, porque identifica um potencial em João Marcos. Logo, o olhar de Barnabé é que Marcos estava dentro de uma formação, Marcos ainda estava em um processo e que havia muito potencial neste obreiro. E eu, querido, ao estudar esta parte deste ensino, comecei a pensar na minha própria história. Quando nós começamos na caminhada, muitas vezes temos alguns percalços, não sabemos muitas vezes como agir. E aí é que entra o obreiro mais maduro, mais experiente, como Barnabé, que olha e diz: fique tranquilo, é só um processo, você está em formação, eu vejo potencial em você, eu não vou lhe abandonar. Paulo está dizendo que não dá mais, mas Barnabé está dizendo: dá sim, continue, não pare, eu vou com você, eu ajudo. Aliás, Barnabé é um codinome que significa consolador, não é filho da consolação. E aqui Barnabé, ele age exatamente como o Espírito Santo age, como paracleto, como consolador. Quando às vezes queremos parar, quando às vezes queremos abandonar a missão, o Espírito Santo vem como Barnabé do nosso lado e diz: ainda não acabou. Quando nós temos alguma frustração, o Espírito Santo vem ao nosso lado e diz: ei, fique de pé, bata a poeira, se levante, porque eu ainda tenho uma grande obra para realizar. E nesta tarde eu sinto que o Espírito Santo vem a nós, exatamente nesta parte da mensagem, para dizer: não importa quantas sejam as frustrações, você achou que fosse de um jeito e não é, e o Espírito Santo está dizendo: mas eu sou aquele que te chamou, eu sou aquele que estou lhe forjando, eu sou aquele que estou lhe capacitando. Isto é uma escola bíblica de obreiros. Estamos sentados aqui neste lugar para sermos
fomos forjados por Deus, e não vai terminar assim, porque Deus tem uma história brilhante e ainda há muito a ser realizado. Não se importe se alguém diz: para mim não dá mais, para você seguir comigo não dá mais, mas fique tranquilo que Deus ainda levanta Barnabé para dizer: mas eu vou lhe direcionar, eu vou lhe ajudar. Você não está só. Na visão de Paulo esquece Marcos. Marcos não serve. Na visão de Barnabé, Barnabé diz: obra de Deus não tem lata do lixo. Obra de Deus, não somos descartáveis. Na obra de Deus, Deus pega o que não é e faz ser. Deus pega as coisas loucas e faz sábias. Deus pega as coisas fracas e levanta com fortaleza, com poder e com autoridade. Se não fosse isso, você não estaria aqui nesta tarde, porque olha só quem você era e olha só quem você é. Consegue adorar a Deus nessa tarde? É verdade que você consegue celebrar a Deus nesta tarde por esta palavra? Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos duas aprendizagens aqui. Primeiro, João Marcos abandonou a missão, mas a missão continuou. Esta é a primeira aprendizagem, em um olhar de quem desiste, de quem quer abandonar a obra. E eu preciso dizer isso, é um pouco forte, mas eu vou dizer. Na primeira viagem missionária, de fato Marcos abandonou a viagem, mas a obra do Senhor, ela continuou mesmo sem João Marcos. Se você está pensando em parar, e eu lhe aconselho, não faça isso, porque o Senhor vai fazer a obra continuar mesmo sem você. Eu costumo dizer que Deus, Ele não precisa de nós, Ele conta conosco. Mas se eu e você não quisermos fazer a obra dEle, Deus tem poder para levantar outros. Deus tem poder para ir lá na sarjeta agora, enviar alguém para pregar, alguém que está na rua, está lá na lona, ganhar ele para Jesus, lavar ele com o sangue carmesim do Cristo, batizar ele com o Espírito Santo, dar dons espirituais a ele e colocar ele aqui para fazer uma grande obra para Deus, porque Deus não precisa de nenhum de nós, mas Ele conta conosco para fazer a obra. Glória a Deus. Essa é a primeira verdade que eu quero lhe falar. Se você pensa em parar, em jogar a toalha, não faça isto, porque caso você faça, Deus levantará muitos outros para fazer esta obra. Mas eu preciso lhe dizer também, o Senhor olha para a nossa fraqueza, a nossa pouca força, e mesmo quando estamos pensando em parar, Deus sempre tem um caminho de crescimento para nós. A história de João Marcos é tão inspiradora, porque não seguindo na segunda viagem missionária, agora Barnabé vai levar ele por um outro caminho. E qual é esse caminho? Voltar a Jerusalém, aproximar João Marcos de Pedro, e colocar agora João Marcos sobre a tutela de um importante apóstolo, o apóstolo Pedro. Ele estava sobre a tutela de Paulo, e vemos o quanto isto fez com que ele aprendesse de suas experiências até mesmo amargas. Mas é ao lado de Pedro que este homem certamente começou a ouvir. E o que é que este homem ouve? O que é que este jovem ouve? Ele ouve o que Pedro tem a passar. E o que é que Pedro tem a passar? Evangelho, 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 experiências com o Cristo. E eu vou para a última parte deste nosso estudo, quando nós teremos um olhar para a escrita de Marcos. Até mesmo Pedro não nos deixou o registro do Evangelho,
de Jesus Cristo. Nós temos o Evangelho de Jesus escrito por Mateus, um apóstolo, o último João, um apóstolo, Lucas, discípulo do apóstolo Paulo. Mas nós temos um evangelho registrado, o evangelho de Jesus registrado por este jovem obreiro, o João Marcos. E eu disse aos irmãos no início que o evangelho de Jesus escrito por Marcos é fonte para o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas, que são considerados sinóticos. E aqui algo mexe comigo. Dentre os trabalhos desempenhados por João Marcos, consta este registro do evangelho que leva o seu nome. Não conseguimos determinar em que período da vida este obreiro registrou este evangelho, mas certamente ele já está mais maduro. A datação é entre 50 e 70 depois de Cristo. Sabemos disso porque, a partir do século XIX, a investigação das fontes demonstram que Mateus e Lucas consideraram Marcos para a sua escrita. E é possível, inclusive, percentuar quanto do evangelho de Mateus e de Lucas beberam na fonte do evangelho segundo Marcos. Esses três evangelhos têm uma visão conjunta, e aqui vale uma aprendizagem a mais, e é a última que eu menciono a vocês, até porque do tempo. Indubitavelmente Pedro, Barnabé e Paulo foram verdadeiros instrumentos na mão de Deus. Ainda assim, nenhum deles empreenderam um relato do evangelho de Jesus Cristo. Mas a este Marcos, que muitas vezes é tido como alguém que abandonou a missão na primeira viagem missionária, agora nós estamos diante de alguém que é indispensável para o cânon do Novo Testamento. Dentre os 9 escritores do Novo Testamento, Marcos é um deles. Um daqueles que receberam a inspiração divina para registrar a palavra do Senhor. E quando eu abro o Evangelho segundo Marcos, eu louvo a Deus, porque Deus é quem cuida da nossa carreira e jornada ministerial. A história de muitos homens que aqui estão, a minha e de tantos outros, certamente no meio da jornada, nos momentos mais difíceis, alguém se levantou para dizer: parou aí, não segue mais, não avança mais. Mas o Senhor Deus olhou para a trajetória e diz: vai sim, porque eu controlo a história, eu escrevo a história, e eu levo para onde eu quero e faço como eu quero. Deus atua de formas diferentes em cada obreiro, dando dons específicos, manifestando em nós a sua multiforme graça. Marcos não conseguiu se enquadrar e participar das expedições missionárias, segunda, terceira, mas na quarta, o apóstolo Paulo vai se lembrar dele. E agora, em uma carreira paralela como escritor, como alguém que aprende aos pés de Pedro, Paulo vai considerar e vai dizer: traga agora Marcos, porque ele não é inútil, ele é muito útil para a obra de Deus. Não é útil a mim, ele é útil para a obra do Senhor nosso Deus. E eu termino dizendo a vocês que estão me ouvindo aqui nesta tarde: eu e você, nós servimos a obra, mas nós estamos na mão daquele que pode todas as coisas. E em nossa trajetória, acredite, o Senhor vai nos guiando para nos revelar e nos mostrar a forma como
Ele quer nos usar. Então lá na tua congregação, lá no trabalho, na obra da evangelização, creia no poderoso Deus que te chamou, que te forjou, que lhe tirou lá da casa dos teus pais e que lhe colocou à frente de um rebanho, e a Ele seja dado o louvor, a honra e a glória por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Quem pode receber esta palavra glorificando a Deus? Eu quero concluir. Após estudarmos a carreira ministerial de João Marcos, este tão representativo personagem do Novo Testamento, identificamos aqui passos importantes para considerarmos que o Senhor nosso Deus é quem forma, o Senhor nosso Deus é quem prepara. E eu louvo a Deus nesta participação que tive aqui com vocês, porque eu também aqui em Cuiabá recebi formação de Deus, investimento de Deus. O Senhor aqui falou, louvado seja o nome do Senhor. E as experiências que levo é que o Senhor Deus continua trabalhando lá em São Paulo, o Senhor Deus continua trabalhando aqui em Cuiabá, e a obra do Senhor continua crescendo em nome do Senhor Jesus. Pastor Silas, obrigado, querido pastor. É uma honra poder servir a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui em Cuiabá. Que Deus em Cristo continue abençoando sua vida, seu ministério, este lindo trabalho. Que Deus abençoe pastor Gutenberg, sua vida, seu trabalho, seu ministério, e que Deus abençoe cada um de vós. Quantos podem louvar a Deus, diga amém. Muito obrigado, meu pastor, Deus abençoe. Queridos, nos coloquemos em pé, com a permissão. Pastor Alex, fecha os teus olhos e eu quero orar contigo. Querido Deus, soberano Pai, nesta tarde tão gloriosa, em que ouvimos mais uma vez a Tua palavra, Senhor, sendo ministrada, eu te louvo, Senhor, por este tempo tão oportuno, por dividir com os meus irmãos aqui, nesta tão importante reunião, a Tua palavra, Senhor, em observação à vida deste obreiro João Marcos, e aprender, ó Pai, nesta trajetória, tanto no ambiente do lar, como também no ambiente ministerial, em que ele foi forjado, e por último, Senhor, entregando a nós o Evangelho, que ele registrou como base estruturante para este Novo Testamento. Pai, eu te louvo, Senhor, porque a escolha é tua. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor me escolheu. Eu te louvo porque o Senhor escolheu a esses irmãos que aqui estão, e não somente pela sua escolha, mas pela tua mão estendida sobre cada um de nós. E faço um pedido aos céus nesta tarde, que o Senhor siga capacitando, que o Senhor siga preparando a tua, Pai, igreja para se encontrar contigo, Senhor, nos ares. Cremos, Senhor, que enquanto aqui estivermos, trabalharemos para ti na unção do teu Espírito, pois é o teu Espírito quem nos capacita, é o teu Espírito quem nos dá poder e autoridade. E eu oro, ó Pai querido, nesta tarde pedindo, derrame, Senhor, do teu Espírito sobre esta pleia de obreiros. Faça com que, ó Pai, sigamos realizando a tua obra, enquanto o Senhor não vem para buscar a sua amada igreja. Toma, Senhor, esta igreja, abençoe toda a liderança, abençoe, Senhor, pastor Silas, abençoe, ó Pai, toda a diretoria desta igreja estabelecida nesta cidade, abençoe as congregações, abençoe os setores, abençoe, Senhor,
coordenadoras regionais. Abençoe, ó Pai querido, cada membro, toda a sua membresia. E se o Senhor vier buscar a sua igreja, ainda neste dia, eu lhe faço um pedido muito especial. Pai, leva-nos contigo para morarmos contigo na glória e vivermos toda a eternidade, Senhor, na tua presença. Assim eu lhe peço em oração, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Deus abençoe a todos.